paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é o dia da grande comunhão. É o modo como a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo celebra o aniversário da nossa denominação como Igreja de Cristo. Neste ano de 2021, no dia de ontem, 31 de julho, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completou 118 anos de existência. Louvado seja Deus por isto. E nós, da Escola Dominical, preparamos para a celebração deste dia uma aula diferente, uma aula especial, e contamos com a participação do reverendo Eliseu Crane, que prontamente aceitou o nosso convite. Desde já, a nossa gratidão ao reverendo Eliseu. A seguir, o reverendo Eliseu compartilhará conosco 5 aspectos do ser igreja. Na leitura do Novo Testamento, aprendemos que a Igreja de Cristo carrega algumas marcas e responsabilidades que são indispensáveis para a sua fidelidade a Deus e também para o testemunho do Evangelho de Cristo. É sobre isto que o reverendo Eliseu compartilhará conosco nesta aula em relação à primeira IPI de São Paulo. Certamente seremos abençoados por Deus e, assim sendo, sejamos uma igreja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito pelo reverendo Reginaldo von Zuben para dar esta aula de escola dominical no dia da grande comunhão deste ano. Não será bem uma aula, talvez algumas reflexões sobre o tema e, mais do que isso, um testemunho como pastor auxiliar que fui da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, de 29 de janeiro de 1978 a 31 de dezembro de 2012. Muito obrigado também ao reverendo Valdinei. Muito obrigado, porque me autorizou, ou melhor, sancionou o meu nome, para usar um termo bem em moda, a dar esta aula. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos ouvintes e queridos internautas, paz. A primeira igreja tem como objetivo, e sempre teve como objetivo, adorar a Deus. O verbo adorar vem do latim adorare, prestar culto a Deus. Adorar é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura que existe somente a Deus. A adoração é o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. A primeira igreja adora a Deus. A adoração é individual. Adoramos a Deus com a vida, em espírito e em verdade, conforme está em João 4, 23 e 24. Adoramos a Deus quando apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, como está em Romanos 12, 1. Nós, na primeira igreja, adoramos a Deus conduzidos por uma liturgia muito bem elaborada, com todas as suas partes bem explicadas, bem explícitas, um culto solene, com centralidade na palavra de Deus revelada e expressa na Bíblia,
O sermão, os sermões são profundamente bíblicos e muito contextualizados. Música. Música na primeira igreja é imprescindível no culto. Aliás, talvez nem haveria culto sem música na primeira igreja, pois há na igreja 2 órgãos de tubos, um piano, organistas, pianistas e regente. A importância que é dada à música sempre corresponde ao momento litúrgico, como requer a liturgia herdada da Reforma Protestante do século XVI. Na primeira igreja, o povo, a congregação canta. Os coros, os corais entoam hinos edificantes, muito edificantes, aliás. São 3 os corais. O misto, composto por homens e mulheres, o feminino e o masculino, homens de fé. Mas os solistas ainda. Riqueza litúrgica, riqueza musical, tudo para a glória de Deus. Igreja é lugar de comunhão, lugar de relacionamento, lugar de unidade na diversidade. Somos muitos e diferentes, mas nem todos têm a mesma função, como está escrito em Romanos 12, 4 e 5. Assim como nós, conquanto muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Palavras registradas por Paulo em Romanos 12, 4 e 5. Daí, quando um chora, o outro chora também. Quando alguém se alegra, o outro se alegra também. Pois o mandamento é este: chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Aliás, sugiro a você nesta tarde e noite a ler e refletir exatamente no capítulo 11 de Romanos hoje. Viver em comunhão é viver em família. Família da fé. Não família de sangue, mas família da fé. Como família, passamos os valores da fé cristã, passamos a esperança que essa fé nos traz e vivemos o amor. Amor que é fruto da fé e da esperança. E segundo o apóstolo Paulo, é o maior de todos os dons. Amor. Igreja é amor. Existe na igreja a relação de irmandade em Jesus. Já notaram vocês que, ao nos referirmos aos colegas da igreja, os chamamos de irmãos e de irmãs? Pois na primeira igreja, aqui na rua Nestor Pestana, 136 152, a expressão dessa fraternidade, dessa comunhão, chama-se Dia da Grande Comunhão. Nesse dia, sempre no primeiro domingo de agosto, hoje, portanto, cultuamos a Deus, adoramos o Senhor da vida, o Senhor da nossa vida. Celebramos a Santa Ceia, que é o testemunho maior da comunhão, primeiramente da comunhão com Deus, que se expressa na comunhão com os irmãos e com as irmãs. Neste dia há sintonia de sentimentos, sintonia de modo de pensar, sintonia de ação. Nesse dia expressamos nossa verdadeira comunhão, que é estarmos juntos também. Igreja é uma escola. Escola é o lugar onde aprendemos sobre assuntos importantes para o nosso viver diário, para o nosso conhecimento e para o nosso desenvolvimento como pessoas. Na escola,
nós nos relacionamos com o professor, nós nos relacionamos com o mestre, com aquele que ensina e também com os colegas, não é mesmo? Na igreja é a mesma coisa. Na escola há alegria, muita alegria. Nos dias atuais estamos todos tristes, muito tristes, porque não nos encontramos pessoalmente, não nos abraçamos, não nos beijamos. Participamos de tudo na igreja, que é a escola, pela internet, pelas famosas lives. Cadê o toque? Cadê o riso aberto? Cadê a gostosura do encontro? Tudo isso há de voltar brevemente, e isto pela graça de Deus. Mas voltemos ao início. A igreja, além de tudo, existe para ensinar. É, na verdade, mãe e mestra. Na primeira igreja temos a escola dominical, ensino para crianças, para adolescentes e para adultos. Escola que está aberta para todas as pessoas, todos os domingos, com excelentes professores para todas as idades. Escola que não para nunca nem dá diploma. Escola onde não há formatura. Sabem por quê? Porque a grade curricular está na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é fonte que jamais seca, para usar as palavras do grande poeta, reverendo Jaci Marasquim. A Bíblia Sagrada. E é nela que estão os ensinamentos eternos. Não se cansa de estudar a Bíblia, não nos cansamos disso. Quanto mais se estuda, mais queremos saber. É impressionante isto. O alvo da vida cristã é o pleno conhecimento de Cristo, da obra salvífica dele, para chegarmos à maturidade cristã, conforme está em Efésios 3,13. Veja lá, confira. Na primeira igreja, a palavra de Deus ensinada é plena, cheia de ensinamentos para toda a vida. São ensinamentos morais, são ensinamentos para a justiça, são ensinamentos aliados à responsabilidade com a vida terrena e com a vida eterna, responsabilidades e carências também para com o próximo. A nossa responsabilidade também tem essa dimensão com o próximo nas suas necessidades e carências. Isso tudo é ensinado e aprendido desde a escola dominical, passando pelo púlpito, indo pelo conselho, pela diaconia, pelas reuniões de oração e através de todos os eventos que existem e existirão. Vale a pena participar da igreja. É o que chamamos de responsabilidade social. Responsabilidade com tempero bem gostoso, com dose bem forte do coração crente, do coração cristão, do coração convertido mesmo, para usar uma expressão muito cara a nós protestantes. Essa é a dimensão diaconal de ser igreja. Servir. Jesus não veio para ser servido, e sim para servir. Ele sempre ajudou, orientando os discípulos a suprirem eles mesmos as necessidades humanas. Vocês se lembram daquela passagem quando Jesus estava com a multidão e os discípulos perceberam que já estava muito tarde e que eles precisariam comer, a multidão precisaria comer, homens, mulheres e crianças, todos carentes de alimento, e o que Jesus
disse para os discípulos quando eles perguntaram: eles estão com fome, onde vamos comprar mantimento para dar de comer a essas pessoas? O que disse Jesus? Ele disse: deem vocês mesmos de comer à multidão. Quantos pães vocês têm aí? E quantos peixes? Jesus orou, dando graças, e os pães e os peixes se multiplicaram ao ponto de sobrarem muitos ainda, a ponto de distribuírem para outras pessoas. Então devemos e precisamos seguir o exemplo de Jesus como servos e servas. E mais, como discípulos e discípulas, isto é, as pessoas que aprendem com Jesus. Isto é, também aqueles que são chamados, vocacionados para ajudar, para assistir, para auxiliar e suprir todas as necessidades físicas, materiais e espirituais de quem sofre. Isso é dever da igreja. Na primeira igreja, servimos aos necessitados. Servimos aos necessitados com o reforço escolar para alunos do ensino básico. Servimos para famílias carentes de alimento, oferecendo cestas básicas. Servimos às pessoas em situação de rua. A igreja os assiste com alimento, agasalhos e roupas, incluindo cobertores. A todos, indistintamente, é oferecida também assistência espiritual e psicológica. Quando essas pessoas precisam, são atendidos nesta linha das necessidades humanas, por exemplo, de assistência médica, odontológica. Essas pessoas são atendidas, são encaminhadas aos respectivos profissionais e saibam, até com música, essas pessoas aprendem a cantar, aprendem a fazer alguma coisa, alguma arte. Mas com essa questão cultural, a música principalmente, nós paramos um pouco na primeira igreja. Paramos um pouco momentaneamente, por questões provocadas também pela pandemia. Mas eis aqui dentro da igreja, o órgão, o grande órgão que está aqui na igreja em parceria com a USP, a Universidade de São Paulo. Essas questões culturais hão de voltar também, brevemente, logo, pela graça de Deus. A igreja está em constante missão. Aliás, a igreja é missão. A missão é de Deus, não é nossa. Não é particular de cada pastor, de cada membro. Não é. É uma questão de Deus. A missão é de Deus. Igreja não é e não pode ser exaltação ou para a exaltação da vaidade humana. Nós, os presbiterianos independentes, temos a missão de Deus. Eu tenho essa mesma missão. Os pastores têm esta missão. Os membros da igreja têm esta missão. Mas tomemos cuidado, muito cuidado com a vaidade que está sempre diante de nós. Esse é o grande pecado do cristianismo, dos cristãos, de todos os tempos. A vanglória, sabermos que todos os presbiterianos independentes têm a missão de Deus. Eu tenho, os pastores têm, os membros, vocês que estão me ouvindo, têm a mesma missão, esta mesma missão. Mas tomemos cuidado com a vaidade, que está sempre diante de nós.
cuidado com a vanglória. Por isso não se pode e não se deve ser vaidosos, prepotentes, melhores do que os outros. Ninguém é maior, ninguém é melhor. Em Deus somos todos iguais. A missão é de Deus. E sendo de Deus, Ele deseja salvar e estender a sua graça a todas as pessoas. Deus não faz acepção de ninguém, de nenhuma pessoa. E a igreja é o meio para isso. A igreja é o meio onde isso acontece e deve acontecer sempre. Para tanto, Deus constitui o seu povo no mundo para ir e testemunhar o seu amor. O ide de Jesus é para sairmos mesmo, sairmos até de nós mesmos, dos nossos dramas, dos nossos problemas, pensando e agindo em favor das pessoas, em favor dos outros. Nunca, nunca mesmo nos esquecendo do cuidado com a natureza também, preservando-a e defendendo-a da ação pecaminosa do ser humano. Claro e evidente que tudo isso só se concretizará sob a ação do Espírito Santo que nos inspira, revelando clara e fortemente nossa responsabilidade diante de toda a criação. Enfim, queridas irmãs e queridos irmãos, a primeira igreja sai das quatro paredes. Sai das quatro paredes em missão. Missão de Deus. Louvado seja Deus que inspirou pessoas submetidas à vontade dele desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e chegou até nós, até os nossos dias, tais como Lutero, Calvino, Simonton, Eduardo Carlos Pereira e tantos outros pastores como Jorge Bertolazzo Stella, Abival Pires da Silveira e, atualmente, agora, Valdinei Ferreira. Viva a Igreja! Viva a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil! Viva a esperança! Viva o amor! Viva Jesus! Aleluia! Amém! Salve, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, nosso berço. Que Deus abençoe a todos, que continuem com a paz de Cristo. Shalom!